Eu lembro que no início da minha conversão, só em Nilópolis, nós tínhamos, pelo menos eu posso falar para você, umas 15 irmãs que todo dia que você quisesse tinha um trabalho de oração na casa dela, de manhã, de tarde ou de noite. A igreja, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela dependia mais do poder de Deus. É igual em Atos capítulo 12, quando Pedro é preso, a igreja não tinha advogado, a igreja não tinha dinheiro, a igreja não tinha influência política. A única coisa que a igreja tinha era o joelho e a fé. Então vamos orar. E a Bíblia diz que todos oraram na igreja. Então a gente vai vendo que hoje a igreja está um pouco mais dependente da sua própria força, do seu próprio braço, mesmo inconscientemente. Não, eu tenho um saldo, eu tenho aqui um valor, vamos lá comprar, eu sei como fazer. Espera aí, o que a gente tem? Tem nada, então vamos orar. Porque o Deus da provisão, o Deus que sustentou 2 milhões de pessoas no deserto, ele vai nos sustentar. Mas, ao mesmo tempo, eu falo isso assim, eu acho que falta oração. Lembrei de uma frase que eu prego ela, é a seguinte: quando tudo que eu preciso é tudo que eu tenho. Porque nós já temos tudo que a gente precisa, é que a gente não entende isso, mas o que o senhor falou é uma grande verdade. O que a gente precisa, a gente tem, só que está aqui dentro. Essa chama na oração, porque realmente a gente dependia, tudo nosso era feito na base da oração. Chegava a ser até, às vezes, até uma certa loucura, às vezes, mas até a roupa que ia botar na festividade de uma irmã lá da igreja e tal, era tida através de oração. Pode concluir. Então, conforme você conversa com Deus, Deus vai conversar contigo. Então, automaticamente, o teu coração ele começa a se inflamar. E um coração inflamado é como o John Wesley falava, o mundo é a minha paróquia. Então, não tinha internet, não tinha um negócio. Então, como é que eu vou comunicar o evangelho? A Bíblia diz que eu tenho que ir. Então, a gente vai pegar uma caixinha e nós vamos para a praça. E nós éramos incentivados a isso. Na década de 80, 90, nós éramos incentivados a isso. Não era fácil pregar dentro de igreja. Não era fácil. Geralmente sempre tinha os mesmos pregadores, né? Era aqueles pastores... Quando eu falo tradicional, não é tradicional ser avivalista, não, mas aqueles pastores mais tradicionais da igreja. Eu lembro de um fato lá na igreja que eu pertenci, que o rapaz chegou para o bispo e falou assim, ó, eu quero pregar, e aqui ninguém deixa eu pregar. O bispo abriu a janela da igreja e falou, olha aí, rapaz, olha aí, o que você quer pregar aqui para quê? Aqui, teoricamente, todo mundo já está salvo. É lá que está precisando. Então, nós éramos estimulados por o desafio. Aí para fora, né? Aí para fora. Hoje, todo mundo vê... assim, quando eu falo todo mundo, eu não quero assim, atacar, não quero acusar, mas é uma escola que nós fazemos parte. Hoje, todos querem ver muitos. Você lembra de uma época, ou o próprio Jesus nos ensina, que as 2 maiores pregações de Jesus, tirando o Sermão do Monte, foi direcionada para indivíduos. Quando ninguém ouviu, que foi a mulher samaritana, João capítulo 4, e João capítulo 3, Nicodemos. Foi no meio da noite, ele vem falando sobre o novo nascimento, tem que nascer de novo, da água do Espírito. Mas como? E Jesus vai falando para o mestre, uma coisa que ele não entendia. Na mulher samaritana, Jesus manda os discípulos, todo mundo ir para uma cidade, e ele encontra uma mulher na metade de um dia, e ele vem falando que chegou a hora, minha filha. Não tem lugar para adorar, você pode adorar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Aí daqui a pouco os discípulos chegam, quem é essa mulher? É samaritana. Aí os discípulos vão para uma cidade, não falam nada de Jesus, compram, voltam, a mulher tem um encontro com Jesus, sai e evangeliza a cidade inteira. Aí a gente para e fala assim, gente, todo mundo vai no mercado, todo mundo vai no shopping, todo mundo vai em muitos lugares. E de repente está faltando, pastor, essa chama ser reacendida ou ser multiplicada 7 vezes mais para fazer como uma mulher samaritana. Para mudar a vida de um. E esse poder chegar em uma cidade. Isso aí. Então hoje a gente vê muito coletivo. A pessoa quer pregar, não, vou fazer assim, não tem nada contra. Sim, sim. Nós estamos aqui usando a tecnologia ao nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que isso é só uma parte do todo. Ou a gente também, às vezes, só quer brigar também para pregar dentro da nossa comunidade, que a gente quer ali, né? Não que a gente queira aparecer o holofote, mas
Também tem Também isso tem. também, né? A gente sabe que também tem isso. Quando prega para a comunidade, a gente entende que é uma edificação, né, do corpo de Cristo. Aí quando chega nessa parte que você falou aí, que o pastor falou, abriu a janela e prega aí, foi o que aconteceu com o John Wesley. Ele queria pregar e ele era impedido em alguns momentos. Aí o que ele fez? Vai para cima daquele palanque e prega. Então, quando ele vai, só para concluir, quando ele vai fazer isso, ele vai cumprir a missão da igreja, que dada por Deus. Qual é? Alcançar o perdido. Não, e através de uma rejeição veio um desafio. Sim, que ele aproveitou, como o pastor Alessandro falou, uma E oportunidade. impulsiona o cara. Impulsionou. Impulsiona. Não E sei se levou vocês já viram ele. a história do Silvio Santos. Ele Sim. diz, eu nunca quis ser dono de televisão, queria ser apresentador, mas ninguém queria deixar eu ser apresentador, eu comprei a televisão. Não, e ele conta Entendeu? a história do Rock, que ele queria uma vaga de atendente numa lanchonete, em que o Rock ou era o dono ou era o gerente, alguma coisa assim. E ele disse que não dava, pô, ele queria uma menina para atender, para chamar mais clientes, assim. E aí o Rock vai, passados tantos anos, quem bate na porta do SBT era, né, o Rock, que pedia emprego a ele, ele olhou, vem. E ele hoje tá com ele até hoje. Se ele não recebesse aquele não lá atrás... De repente ele estava como atendente lá. Então o que aí. acontece? Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ser empurrado, impulsionado pelo próprio Deus. O que o pastor Alessandro falou é A gente exatamente... não pode esquecer quem nós somos, né? Oportunidade.